Esse velho nojento ainda vai durar quanto tempo? Tô cansado de sustentar esse parasita. Meu nome é Osvaldo, mas todo mundo me conhece como Seu Vadinho. Tenho 71 anos. E essa frase que você acabou de ouvir saiu da boca do meu único filho. Ele achava que eu não estava ouvindo. Achava que eu era surdo. Mas eu não era. Eu só estava fingindo. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. E por favor, ouve até o fim, porque o que eu fiz no final, ninguém esperava. Eu passei 8 meses fingindo ser surdo. 8 meses ouvindo barbaridades, humilhações, planos que me arrepiaram a espinha. E quando eu descobri tudo que meu filho Maurício era capaz de fazer, eu decidi que não ia ficar de braços cruzados. Eu ia me vingar. Mas não do jeito que você está pensando. Não com violência, não com grito. Eu ia usar a arma mais poderosa que existe, a verdade na hora certa. Mas para você entender essa história direito, precisa saber quem eu sou, de onde eu vim e o que eu fiz pelo meu filho a vida inteira. Eu nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em 1954. Meu pai era lavrador, trabalhava numa fazenda de café e minha mãe lavava roupa para os outros para ajudar em casa. A gente era pobre, mas era honesto. Meu pai sempre dizia: Vadinho, homem que presta não rouba, não mente e não deixa a família passar fome. E eu levei isso para o resto da vida. Quando eu tinha 17 anos, saí de Ribeirão Preto e vim para Campinas procurar uma vida melhor. Arrumei emprego numa oficina mecânica, de ajudante. Ganhava uma miséria, mas eu era esforçado. Chegava cedo, saía tarde, aprendia tudo o que podia. O dono da oficina, seu Armando, gostava de mim. Dizia que eu tinha jeito para coisa. E foi ele que me ensinou tudo. Motor, suspensão, freio, elétrica, tudo. Aos 22 anos, eu conheci a Neuza. Ela trabalhava numa padaria perto da oficina. E eu passava lá todo dia para tomar um café antes do trabalho. Ela era bonita, mas o que me conquistou mesmo foi o jeito dela. Simples, trabalhadora, de coração bom. A gente namorou 2 anos, casou, e logo veio o Maurício. Quando meu filho nasceu, eu jurei para mim mesmo que ele ia ter tudo que eu não tive. Eu não queria que ele passasse necessidade, que ele tivesse que sair de casa cedo igual eu. Eu queria que ele estudasse, que ele tivesse uma vida digna, melhor que a minha. E rapaz, eu trabalhei feito um condenado para isso acontecer. Aos 30 anos, eu juntei dinheiro e abri minha própria oficina. Era pequenininha, num bairro da periferia de Campinas, mas era minha. Eu botei o nome de Oficina do Vadinho e comecei a trabalhar de sol a sol. Eu atendia qualquer tipo de carro, qualquer tipo de problema. Ficava com a mão cheia de graxa, sujo de óleo, mas eu não ligava. Eu estava construindo algo para o meu filho. A Neuza cuidava do Maurício em casa e eu mandava todo o dinheiro que eu ganhava. O menino nunca passou fome, nunca andou descalço, nunca faltou nada. Quando ele cresceu, eu paguei escola particular, paguei cursinho, paguei faculdade de administração. Tudo que ele pediu, eu dei. Eu me endividei várias vezes para isso. Trabalhei final de semana, feriado, madrugada. Mas eu não reclamava. Era para o meu filho. Maurício se formou, arrumou um emprego bom numa distribuidora, virou gerente comercial, começou a ganhar bem, comprou um carro zero, um apartamento num bairro melhor. Casou com a Karina, uma moça que eu nunca gostei muito, mas eu respeitava porque era a escolha dele. Eu achei que ele ia ficar feliz, que a vida dele ia ser boa e que a gente ia continuar próximo. Mas não foi isso que aconteceu. Depois que ele casou, ele começou a se afastar. No começo, eu achei que era coisa de recém-casado, sabe? Que ele estava ocupado com a vida nova. Mas o tempo foi passando, e ele cada vez vinha menos me ver. Às vezes passava 2, 3 meses sem aparecer. Quando aparecia, ficava meia hora. Tomava um café e ia embora. A Neuza morreu faz 6 anos. Infarto fulminante. Ela estava em casa lavando louça e caiu ali mesmo na cozinha. Eu cheguei da rua e encontrei ela no chão. Chamei a ambulância, mas já era tarde. Ela se foi sem eu poder me despedir, sem ela poder dizer nada. E aquilo me destruiu. Eu liguei para o Maurício chorando, falei que a mãe dele tinha morrido. Ele veio,
mas ficou só o tempo do velório e do enterro. 2 dias depois ele já tinha ido embora. E eu fiquei sozinho. Sozinho de verdade. Vendi a oficina um tempo depois. Eu já estava com 70 anos, cansado, sem força para continuar. Aposentei, peguei o dinheiro da venda e juntei com a aposentadoria. Não era muito, mas dava para viver. Fiquei na minha casa, a mesma casa que eu comprei quando o Maurício era criança. Uma casa simples, mas que tinha história, tinha memória. E foi nessa solidão toda que eu comecei a perceber que meu filho não ligava mais para mim. Ele vinha me ver uma vez a cada 2, 3 meses, sempre com pressa, sempre com cara de quem estava fazendo um favor. A Karina nunca vinha junto. Ela sempre arrumava uma desculpa. Estava cansada, tinha compromisso, não estava se sentindo bem. Mas eu sabia a verdade. Ela não gostava de mim. Ela achava que eu era um peso na vida deles. E o Maurício? Ele nunca perguntava como eu estava. Nunca perguntava se eu precisava de alguma coisa. Só ficava olhando para o celular, respondendo mensagem com aquela cara de tédio. Eu tentava puxar conversa, perguntava sobre o trabalho, sobre a vida dele, mas ele respondia com 1 ou 2 palavras e pronto. Até que um dia, eu comecei a sentir um zumbido no ouvido. Um barulho irritante, constante, que não me deixava dormir direito. Fui no médico do posto, e ele me disse que eu estava perdendo a audição. Disse que era coisa da idade, que ia precisar de aparelho. Mas eu não tinha dinheiro para comprar aparelho. A aposentadoria mal dava para pagar as contas. Fiquei assim uns meses, meio surdo, pedindo para as pessoas repetirem as coisas. E foi aí que eu tive uma ideia. Uma ideia que mudou tudo. Eu tenho um velho amigo, o Dr. Hélio. A gente se conhece desde Ribeirão Preto, desde criança. Ele se formou em medicina, trabalhou a vida inteira como clínico geral. E hoje está aposentado igual eu. A gente se via de vez em quando, jogava dominó, tomava uma cerveja. Um dia eu fui na casa dele e a gente estava conversando sobre a vida, sobre como a gente estava ficando velho, essas coisas. E eu acabei desabafando. Contei para ele que o Maurício estava distante, que eu sentia que tinha algo errado, que meu filho não ligava mais para mim. O Hélio ficou em silêncio por um tempo, tomando a cerveja dele. Depois ele me olhou e disse: "Vadinho, você já pensou em testar o caráter do seu filho?" Eu franzi a testa. "Como assim?" Eu perguntei. "Finge que você ficou surdo de vez. Finge que você não ouve mais nada. E vê como ele age quando acha que você não está ouvindo." Eu fiquei olhando para ele, sem saber o que dizer. A ideia era absurda. Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Eu precisava saber quem meu filho realmente era. Eu precisava saber se ele ainda me amava ou se ele só estava esperando eu morrer. "E como é que eu vou fazer isso?" eu perguntei. "Eu te arrumo um laudo médico falso", ele disse. "Digo que você perdeu a audição completamente, que é irreversível. E você finge direitinho. Não reage a barulho, não responde quando chamam você de longe, fica sempre olhando para a boca das pessoas quando elas falam. Se você fizer direitinho, ninguém vai desconfiar." Eu respirei fundo. Era uma loucura. Mas eu precisava saber a verdade. "Tá bom", eu disse. "Vamos fazer isso." E foi assim que tudo começou. O Dr. Hélio me arrumou o laudo em 1 semana. Ele pegou um papel timbrado antigo que ele ainda tinha guardado, preencheu tudo direitinho, colocou data, carimbo, assinatura. Ficou perfeito. Dizia que eu tinha perdido a audição de forma irreversível por causa de uma lesão no nervo auditivo. Coisa técnica que ninguém ia questionar. Antes de começar a fingir, eu treinei. Treinei muito. Ficava em casa sozinho, fingia que não ouvia o telefone tocar, não ouvia a TV ligada, não ouvia quando deixava cair alguma coisa no chão. Eu me olhava no espelho e treinava a expressão de quem não ouve nada. Treinava a olhar sempre para a boca das pessoas, como quem está tentando ler os lábios. E eu descobri que não era tão difícil assim. Bastava ter controle, não reagir aos sons, não virar a cabeça quando ouvia um barulho. Depois de 1 semana treinando, eu me senti pronto. Liguei para o Maurício. Ele demorou para atender, como sempre. Quando atendeu, estava com aquela voz cansada de quem não quer conversar. "Oi, pai", ele disse. "Maurício, eu preciso te contar uma coisa importante", eu falei, fazendo minha voz tremer um pouco. "Eu fui no médico de novo por causa do problema no ouvido. E ele me deu uma notícia ruim, filho. Eu perdi a audição. Completamente." Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo.
Eu quase achei que ele tinha desligado. Como assim, pai? Ele perguntou. Mas a voz dele não tinha preocupação. Tinha só surpresa. Eu tô surdo, Maurício. Eu não ouço mais nada. O médico disse que não tem jeito, que é irreversível. Eu vou ter que me virar assim agora. Ele respirou fundo. Entendi. E o que você vai fazer? Não sei, filho. Vou ter que me acostumar. Mas tá difícil. Tá muito difícil. Tá bom, pai. A gente conversa melhor quando eu for aí te ver. E desligou. Não me desejou força. Não me disse que ia me ajudar. Não perguntou se eu precisava de alguma coisa. Só desligou. E aquilo já foi uma facada no peito. 3 dias depois, ele apareceu na minha casa. Ele e a Karina. Eu fingi que não ouvi a campainha. Eles tocaram 1 vez, 2, 3 vezes. Eu deixei. Depois ouvi o Maurício batendo na porta com força. E só aí eu fui abrir. Quando abri, fingi aquela cara de surpresa, como se não tivesse ouvido nada. Oi, pai. Ele falou alto, bem articulado, quase gritando. Eu só acenei com a cabeça e fiz sinal para eles entrarem. A Karina entrou na frente, sem nem me olhar direito. Maurício entrou depois e ficou me encarando com aquela cara de pena. Ou sei lá o que era aquilo. Eles sentaram no sofá da sala e eu fui buscar café. Quando voltei com as xícaras, eles estavam conversando baixo. Eu fingi que não estava ouvindo nada, mas eu ouvia cada palavra. Ele tá pior do que eu imaginava, a Karina disse, olhando em volta. Essa casa tá precisando de uma reforma urgente. É, o Maurício respondeu. Mas ele não tem dinheiro para isso. E você vai ficar sustentando ele agora? Porque se ele tá surdo, ele vai precisar de ajuda para tudo. Eu não sei, Karina. Vamos ver. Eu botei as xícaras na mesa e sentei na poltrona em frente a eles. O Maurício começou a falar alto de novo, gesticulando. Pai, como é que você tá se sentindo? Eu fingi que estava lendo os lábios dele e respondi. Tô bem, filho. Só tentando me acostumar. O médico disse se tem tratamento? Eu balancei a cabeça que não. Ele disse que não tem jeito. A Karina ficou mexendo no celular, sem nem disfarçar o desinteresse. O Maurício continuou falando alto, perguntando coisas básicas, como se eu fosse uma criança. Se eu estava comendo direito, se eu estava conseguindo fazer as coisas sozinho, essas coisas. Eu respondia tudo com calma, fingindo que estava me esforçando para entender. Eles ficaram uns 20 minutos e foram embora. Antes de sair, o Maurício me entregou R$ 200. Para ajudar com as despesas, pai, ele disse alto. Eu agradeci, mas por dentro eu estava me sentindo humilhado. R$ 200. Depois de tudo que eu fiz por ele. Depois de ter pagado faculdade, ter dado tudo o que ele pediu, ter me sacrificado a vida inteira. R$ 200. Mas eu não disse nada. Só agradeci e fechei a porta. E foi depois que eles saíram que eu ouvi a primeira coisa que me partiu o coração. Eles estavam descendo as escadas do prédio e eu deixei a porta entreaberta de propósito, fingindo que ia pegar o jornal. E foi aí que eu ouvi a Karina falar. Ele vai virar um peso, Maurício. Você sabe disso, né? Eu sei, ele respondeu. E você vai fazer o quê? Vai ficar vindo aqui toda semana? Vai gastar dinheiro com ele? Não sei, Karina. Vou pensar. Pensa logo, porque eu não vou aguentar isso. Já basta a gente ter que aturar a sua mãe quando ela estava viva. Agora o seu pai surdo? Não, Maurício. Não. Eu fechei a porta devagar, com as mãos tremendo. Não acreditei no que tinha acabado de ouvir. Minha nora falando da minha falecida esposa daquele jeito. E o Maurício? Ele não defendeu a mãe dele. Não defendeu a mim. Só ficou quieto. Eu sentei no sofá e fiquei ali, olhando para a parede, pensando. Será que eu tinha feito a escolha certa? Será que eu devia mesmo continuar com aquela mentira? Mas aí eu lembrei do que o Dr. Hélio tinha me dito. Você precisa saber quem seu filho realmente é. E eu decidi continuar. Nas semanas seguintes, o Maurício voltou mais algumas vezes. Sempre rápido, sempre com pressa. Ele trazia uns trocados, perguntava se eu estava bem e ia embora. Mas toda vez que ele vinha, eu ouvia ele e a Karina conversando no carro antes de ir embora. E toda vez era a mesma coisa. Quanto tempo você acha que ele tem? Ela perguntou uma vez. Não sei, ele tá velho, mas tá saudável. Tomara que não demore muito, porque essa casa aqui vale uma grana. A gente podia vender e usar o dinheiro para dar entrada num apartamento maior. Eu ouvi aquilo de dentro de casa, pela janela da sala. E pela primeira vez, eu senti raiva. Raiva de verdade.
Eles estavam planejando a minha morte. Estavam planejando o que fazer com a minha casa. E eu ainda estava vivo. Mas eu continuei fingindo. Continuei sendo o velho surdo, coitadinho, que não ouvia nada. Porque eu precisava saber até onde eles iam. Eu precisava saber o que mais eles eram capazes de dizer. E rapaz, o que eu ainda ia ouvir nas próximas semanas foi pior do que eu podia imaginar. Um dia, o Maurício veio sozinho. A Karina não veio. Ele disse que ela estava com dor de cabeça. Mas eu sabia que ela só não queria vir mesmo. Ele ficou uns 10 minutos, tomou café e foi embora. Mas antes de sair, ele mexeu nas minhas coisas. Eu estava na cozinha lavando as xícaras, fingindo que não estava vendo nada, e ele abriu a gaveta da sala onde eu guardava meus documentos. Ele pegou uns papéis, olhou e colocou de volta. Quando ele foi embora, eu fui ver o que ele tinha mexido. E descobri que ele tinha tirado foto da escritura da casa. Tirou foto do meu RG. Tirou foto do comprovante de aposentadoria. Ele estava investigando o que eu tinha. Estava vendo quanto eu valia. E aquilo me gelou o sangue. Eu sentei na cadeira da cozinha e respirei fundo. Eu precisava de um plano. Eu não podia simplesmente revelar que eu estava fingindo e pronto. Não. Eu precisava fazer eles pagarem pelo que estavam fazendo. Eu precisava de justiça. E foi aí que eu tive uma ideia. A ideia que eu tive era simples, mas ia exigir paciência. Eu ia começar a anotar tudo. Tudo que eles dissessem, tudo que eles fizessem. Cada visita, cada conversa, cada barbaridade. Eu ia juntar provas. E na hora certa, eu ia mostrar para todo mundo quem eles realmente eram. Comprei um caderno velho num bazar perto de casa. Daqueles cadernos de capa dura, com folhas amareladas, e comecei a escrever. Coloquei data, hora, o que foi dito, o que foi feito, tudo. Escrevi sobre a Karina falando da Neuza. Escrevi sobre eles planejando o que fazer com a minha casa. Escrevi sobre o Maurício fotografando meus documentos. Cada detalhe. Guardei o caderno embaixo do colchão. Ninguém ia achar. E eu continuei fingindo ser surdo. As semanas foram passando e as coisas só pioraram. O Maurício começou a vir ainda menos. Às vezes passava um mês inteiro sem aparecer. Quando aparecia, trazia 50, 100 reais. Uma miséria. E toda vez ele falava a mesma coisa, gritando como se eu fosse burro. Tá aí, pai, para ajudar. Eu agradecia com aquela cara de velho coitado. Mas por dentro eu estava fervendo. 100 reais. Depois de eu ter pago uma faculdade inteira. Depois de eu ter comprado carro para ele quando ele se formou. Depois de eu ter dado entrada no apartamento dele quando ele casou. 100 reais. Mas o pior não era o dinheiro. O pior era o desprezo. Um dia, ele veio com a Karina de novo. Fazia uns 2 meses que ela não aparecia. Quando entraram, eu fingi que estava surpreso de ver ela. Acenei, sorri, ofereci café. Ela mal olhou para mim. Sentou no sofá e ficou mexendo no celular. O Maurício começou a falar alto de novo, perguntando como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Eu disse que estava tudo bem, que eu estava me virando. Mentira. Eu estava sozinho, triste, sentindo falta de conversar com alguém. Mas eu não ia dar esse gostinho para eles. Fui na cozinha fazer o café e deixei a porta entreaberta. E foi aí que eu ouvi uma conversa que me fez perder o chão. Você viu como ele tá magro? A Karina disse baixinho. Aposto que ele nem tá comendo direito. É, o Maurício respondeu. Mas o que eu posso fazer? Eu não vou ficar vindo aqui todo dia. Você não precisa vir todo dia, mas você podia pelo menos colocar ele num asilo. Eu quase deixei a xícara cair. Asilo. Ela tinha dito asilo. Num asilo? O Maurício perguntou, como se tivesse pensando na ideia. Sim, tem uns asilos bons aí, sabe? Ele ia ficar bem cuidado, ia ter comida todo dia, enfermeira, essas coisas. E você ia ficar livre. A gente ia ficar livre, mas ele não vai querer ir. Ele não precisa querer. Você é o filho dele. Você decide. E com ele surdo, nem vai poder reclamar direito. Maurício ficou em silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. Eu estava lá na cozinha, segurando a xícara com as 2 mãos, esperando ele dizer alguma coisa, esperando ele defender o pai dele, esperando ele dizer que jamais faria isso. Mas ele não disse nada disso. Vou pensar, ele disse. Vou pensar. Ele ia pensar em me jogar num asilo, como se eu fosse um cachorro velho que não serve mais para nada. Eu voltei para a sala com o café.
mas minhas mãos tremiam. Coloquei as xícaras na mesa e sentei. Eles tomaram o café em silêncio. A Karina nem tocou na xícara. Só ficou lá, de cara fechada, olhando para o celular. O Maurício tomou o café rápido e levantou. A gente precisa ir, pai, ele disse alto. Qualquer coisa me liga. Eu acenei e eles foram embora. Assim que a porta fechou, eu fui para o quarto. Peguei o caderno e escrevi tudo. Cada palavra. A sugestão de asilo. A forma como o Maurício não me defendeu. A forma como a Karina falou de mim. Tudo. E enquanto eu escrevia, eu sentia uma dor no peito. Uma dor que não era física. Era pior. Era a dor de saber que meu filho não me amava. Que meu filho me via como um peso. Como um problema a ser resolvido. Eu fechei o caderno e olhei para o teto. Lembrei de quando o Maurício era pequeno. Lembrei de quando ele caiu da bicicleta e ralou o joelho. E eu carreguei ele no colo até em casa. Lembrei de quando ele teve febre alta e eu passei a noite inteira acordado, colocando pano molhado na testa dele. Lembrei de quando ele se formou na faculdade, e eu chorei de orgulho. Eu tinha feito tudo por aquele menino. Tudo. E agora ele queria me jogar num asilo. Eu deitei na cama e chorei. Chorei pela primeira vez desde que a Neuza tinha morrido. Chorei porque eu me sentia sozinho. Chorei porque eu me sentia traído. Chorei porque eu tinha perdido meu filho. Mas no meio daquele choro, uma coisa dentro de mim mudou. Eu não ia mais ficar quieto. Eu não ia mais aceitar aquilo calado. Eu ia continuar fingindo. Ia continuar ouvindo. Ia continuar anotando. E no final, eu ia fazer eles pagarem. De um jeito que eles nunca iam esquecer. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção em tudo. Quando o Maurício ligava, eu atendia e fingia que estava com dificuldade de ouvir o telefone. Ele gritava, eu pedia para repetir, ele gritava mais. E toda vez, depois que desligava, ele xingava. Eu ouvia. Que saco, velho surdo. Ele dizia pro lado, achando que eu não escutava. Comecei a reparar também que ele estava olhando muito a casa. Toda vez que vinha, ele dava uma volta pelos cômodos, olhava as paredes, media com os olhos. Eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava avaliando. Estava calculando quanto a casa valia. E a Karina? Aquela mulher era pior ainda. Uma vez ela veio sozinha porque o Maurício tinha pedido para ela deixar umas compras que ele tinha feito para mim. Ela tocou a campainha, eu demorei de propósito para abrir, e quando abri, ela nem entrou direito. Deixou as sacolas no chão da sala e já foi saindo. Mas antes de sair, ela olhou em volta e falou sozinha, bem baixinho. Que casa feia. Velha e feia. Mas o terreno vale alguma coisa? Eu fingi que não ouvi. Fingi que estava pegando as sacolas. Mas eu ouvi cada palavra. E anotei tudo no caderno. Foi assim durante meses. Eu fingia, eles falavam, eu anotava. Eu estava juntando um arsenal. Um arsenal de verdades que eles achavam que estavam seguras. Mas não estavam. Até que um dia, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava em casa, assistindo televisão quando o Maurício apareceu sem avisar. Ele entrou com aquela cara séria, e eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Ele não trouxe café, não perguntou como eu estava. Ele simplesmente sentou no sofá e ficou me olhando. Eu fiz aquela cara de interrogação, como se estivesse perguntando o que estava acontecendo. Ele respirou fundo e começou a falar alto. Pai, eu preciso conversar uma coisa séria com você. Eu acenei, fingindo atenção. Eu e a Karina estamos achando que você não tá bem sozinho aqui. Você tá velho, tá surdo, não consegue se virar direito. E a gente achou um lugar bom para você ficar. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia o que vinha a seguir. É um lugar com enfermeiras, com médico, com outras pessoas da sua idade. Você vai ficar bem cuidado. E eu vou poder vender essa casa e guardar o dinheiro para você. Guardar o dinheiro para mim. Mentira. Eu sabia que era mentira. Eu fingi que não tinha entendido direito e fiz sinal para ele repetir. Ele repetiu, mais alto, mais devagar. E eu fingi que estava pensando. Balancei a cabeça, como se tivesse em dúvida. Ele se levantou e veio perto de mim. Pai, é pro seu bem. Confia em mim. E foi nessa hora que eu olhei nos olhos dele. E eu vi. Eu vi que ele não estava fazendo aquilo por mim. Ele estava fazendo por ele e pela Karina. Para ficar livre de mim. Para ficar com a minha casa, com o meu dinheiro. Mas eu não disse nada. Só acenei que sim, como se tivesse concordado. E foi aí que ele sorriu. Um sorriso que me arrepiou.
Aquele sorriso ficou gravado na minha mente. Era um sorriso de alívio, de vitória, como se ele tivesse acabado de resolver um problema que vinha atrapalhando a vida dele há tempos. E esse problema era eu. Depois que ele saiu, eu fiquei sentado no sofá por horas, olhando para a parede, pensando: será que eu devia continuar com aquilo? Será que eu devia simplesmente levantar e gritar que eu não era surdo, que eu tinha ouvido tudo, que eu sabia de tudo? Mas eu sabia que se eu fizesse isso, eles iam negar, iam dizer que eu estava inventando, que eu estava ficando louco da velhice. E no final, eu ia parecer o vilão. Não, eu precisava de mais. Eu precisava de provas concretas, provas que ninguém pudesse negar. Nos dias seguintes, o Maurício voltou mais 2 vezes, sempre falando sobre o tal lugar onde ele queria me colocar. Ele trouxe até uns papéis, uns folhetos coloridos com fotos de velhos sorrindo, sentados em cadeiras de rodas, tomando sol. Parecia bonito, mas eu sabia a verdade. Aquilo era um depósito de gente velha, um lugar onde os filhos jogavam os pais para esquecer que eles existiam. Ele colocou os papéis na minha mão e falou alto: "Olha aqui, pai. Vê como é bonito. Você vai gostar." Eu fingi que estava olhando com interesse. Balancei a cabeça. Fiz cara de quem estava impressionado. Mas por dentro, eu estava planejando minha vingança. 1 semana depois, ele apareceu de novo. Dessa vez com a Karina. E dessa vez, eles vieram com uma novidade. "Pai", ele disse, falando alto como sempre, "eu já acertei tudo. Você vai pro lugar semana que vem, sexta-feira. Eu vou vir te buscar de manhã." Eu fingi surpresa. Fiz cara de assustado. Comecei a gesticular, como se tivesse querendo dizer que era muito rápido, que eu precisava de mais tempo. Mas ele só balançou a cabeça. "Não tem mais tempo, pai. Quanto antes, melhor. Para você e para todo mundo." A Karina estava do lado dele, com aquela cara de satisfação, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. E foi aí que ela soltou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela olhou para o Maurício e disse baixinho, achando que eu não estava ouvindo: "Finalmente vamos nos livrar desse peso morto." Peso morto. Ela tinha me chamado de peso morto. Eu apertei os punhos, mas mantive a cara de velho surdo e confuso. O Maurício olhou para ela e deu uma risadinha. Uma risadinha de cumplicidade. Como se eles fossem parceiros de crime. E eram. Eles ficaram mais uns minutos, explicando como ia ser. Disseram que eu podia levar algumas roupas, alguns objetos pessoais, mas que a casa ia ser esvaziada, ia ser reformada e vendida. "O dinheiro da venda eu vou guardar para você, pai", ele disse. Mas eu vi nos olhos dele que aquilo era mentira. Ele ia pegar tudo, tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha trabalhado a vida inteira para ter. Quando eles foram embora, eu tranquei a porta e fui direto para o quarto. Peguei o caderno e anotei tudo. A data que eles queriam me levar, a frase da Karina, a risada do Maurício, tudo. E foi nessa hora que eu decidi que tinha chegado a hora de agir. Eu não ia esperar até sexta-feira. Eu não ia deixar eles me levarem. Eu ia revelar tudo antes. Mas não ia ser só para eles. Ia ser para todo mundo. No dia seguinte, eu fui até a casa do Dr. Hélio. Toquei a campainha e ele abriu a porta com aquele sorriso de sempre. "Vadinho, entra, entra. Como é que você tá?" Eu entrei e a gente sentou na sala. Eu contei para ele tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Tudo que eu tinha ouvido. Tudo que eles tinham falado. Ele ficou em silêncio, ouvindo, com a cara cada vez mais séria. Quando eu terminei, ele balançou a cabeça. "Eu sabia que o teste ia revelar coisas, Vadinho, mas não imaginei que fosse tão ruim assim." "Pois é", eu disse. "E agora eu preciso da sua ajuda de novo. O que você quer fazer?" "Eu quero expor eles. Quero que todo mundo saiba quem eles são, mas eu preciso de provas melhores do que só o meu caderno." O Hélio ficou pensando por um tempo. Depois ele levantou e foi até um armário. Voltou com uma caixinha pequena. "Isso aqui é um gravador digital", ele disse. "Pequenininho. Você pode colocar no bolso da camisa, ligar e gravar tudo que eles falarem. A qualidade é boa. Dá para ouvir tudo direitinho." Eu peguei o gravador nas mãos. Era do tamanho de um isqueiro. Perfeito. "E você sabe usar?" ele perguntou. "Vou aprender", eu disse. Ele me ensinou. Mostrou onde ligava, onde desligava, como transferir os áudios para o computador. Levei uns 20 minutos para pegar o jeito.
Mas eu consegui. Voltei para casa com o gravador no bolso. E comecei a planejar. Na quarta-feira, 2 dias antes da tal sexta-feira que eles iam me buscar, o Maurício apareceu de novo. Sozinho dessa vez. Ele disse que ia dar uma olhada nas coisas da casa, ver o que valia a pena guardar e o que ia para o lixo. Eu liguei o gravador antes de abrir a porta. Ele entrou e começou a circular pela casa, olhando tudo com aquela cara de avaliador. Pegou umas fotos antigas da Neuza, olhou e deixou de lado. Pegou uns troféus que eu tinha ganhado em campeonatos de dominó, revirou os olhos e colocou numa caixa escrito lixo. Eu fiquei ali, quieto, observando, fingindo que não sabia de nada. Depois de um tempo, ele pegou o celular e ligou para Karina, e colocou no viva voz. E aí, tá tudo certo aí? Ela perguntou. Tá sim, eu tô aqui na casa dele, dando uma olhada nas coisas. Tem algo que vale alguma coisa? Nada. É tudo velho, tudo quebrado, mas a casa tá boa. O corretor disse que a gente consegue vender por uns 350 mil. 350 mil. Minha casa valia isso. E ele ia ficar com tudo. Ótimo, ela disse. E o velho? Ele tá aí? Tá. Aqui do lado. Mas não tá ouvindo nada. Ela deu uma risada. Coitado. Deve tá achando que você tá fazendo isso pelo bem dele. Deixa ele achar o que quiser. Sexta-feira ele sai daqui e pronto. Problema resolvido. Ainda bem, porque eu já tô de saco cheio dessa situação. A gente podia estar viajando, curtindo a vida, mas não. A gente tem que ficar cuidando de velho. Cuidando de velho. Eles nunca tinham cuidado de mim. Nunca. O Maurício desligou o celular e continuou mexendo nas coisas. Depois de uns 20 minutos ele veio até mim e falou alto. Pai, sexta-feira eu venho te buscar cedo, tá bom? Às 8 da manhã. Eu acenei que sim. Ele me deu um tapinha no ombro, daqueles tapinhas falsos, e foi embora. Assim que a porta fechou, eu desliguei o gravador. Eu tinha conseguido. Eu tinha a prova que eu precisava. A voz deles, as palavras deles, tudo gravado. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu precisava de mais uma coisa. Eu precisava de testemunhas. Naquela noite eu peguei o telefone e liguei para algumas pessoas. Gente que eu conhecia há anos. Vizinhos, amigos da época da oficina, gente de confiança. Eu contei para cada um deles o que estava acontecendo e pedi para eles virem na minha casa na sexta-feira de manhã, às 8 horas. Na hora que o Maurício ia me buscar. Ninguém perguntou por quê. Todo mundo disse que ia estar lá. E foi assim que eu preparei a minha vingança. A quinta-feira foi o dia mais longo da minha vida. Eu não consegui dormir direito. Ficava olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. O plano, as gravações, as pessoas que eu tinha chamado. Será que ia dar certo? Será que eu estava fazendo a coisa certa? Mas toda vez que a dúvida batia, eu lembrava das palavras deles. Peso morto. Esse velho nojento. Quanto tempo ele ainda vai durar? E a raiva voltava. A certeza voltava. Eu levantei cedo naquela quinta-feira e fui até a casa do seu Moacir, meu vizinho de anos. Ele era um homem bom, trabalhador, aposentado da construção civil. A gente sempre conversava no portão, jogava dominó de vez em quando. Ele sabia da minha situação com o Maurício. Eu já tinha desabafado algumas vezes com ele. Toquei a campainha e ele abriu. Vadinho, que surpresa! Entra. Eu entrei, sentei na mesa da cozinha e contei tudo para ele. Tudo mesmo. O teste da surdez, as barbaridades que eu tinha ouvido, o plano de me jogar no asilo, as gravações, tudo. Ele ficou me olhando com aquela cara de choque. Quando eu terminei, ele balançou a cabeça. Rapaz, eu não acredito. O Maurício? Aquele menino que eu vi crescer? Pois é, eu disse. Aquele mesmo. E o que você vai fazer amanhã? Eu vou revelar tudo. Na frente dele, da Karina e de todo mundo que eu chamei. Eu quero que ele sinta vergonha. Quero que ele veja que eu não sou bobo, que eu sei de tudo. O seu Moacir respirou fundo. Você tem coragem, Vadinho. Eu não sei se eu teria. Eu não tenho escolha, eu disse. Se eu não fizer isso, eles vão me enterrar vivo. Ele concordou com a cabeça e me abraçou. Eu vou estar lá amanhã. Pode contar comigo. Eu saí de lá mais aliviado. Pelo menos eu não estava sozinho. Pelo menos tinha gente que se importava comigo de verdade. Voltei para casa e passei o resto do dia preparando tudo. Transferi as gravações do aparelho para o computador, como o Dr. Hélio tinha me ensinado.
Coloquei num pendrive. Testei para ter certeza que estava funcionando. Tava tudo certo. Arrumei a sala. Coloquei cadeiras extras. Preparei café. Queria que quando o Maurício chegasse, ele encontrasse a casa cheia. Cheia de gente que ia testemunhar a verdade. Naquela noite, eu quase não dormi de novo. Ficava imaginando a cara dele quando descobrisse. A cara da Karina. A vergonha. A raiva. E por mais que eu tivesse medo do confronto, eu estava ansioso. Ansioso para finalmente tirar aquela máscara. Ansioso para finalmente gritar tudo que eu tinha guardado durante 8 meses. Sexta-feira chegou. Acordei às 5 da manhã. Tomei banho. Me arrumei. Vesti minha melhor roupa. Fiz café. E fiquei esperando. Às 7h30, as pessoas começaram a chegar. O seu Moacir foi o primeiro. Depois veio a dona Irene, uma senhora que morava na esquina e que sempre foi muito educada comigo. Veio o Toninho, um amigo dos tempos da oficina. Veio a Vera, filha do seu Moacir, que era advogada. Eu tinha pedido para ela vir porque eu achava que podia precisar de orientação legal. E veio o doutor Hélio, claro. No total tinha 7 pessoas na minha sala quando deu 8 horas. Todo mundo sabia o que ia acontecer. Eu tinha explicado tudo. E todo mundo estava lá para me apoiar. 8 horas em ponto, a campainha tocou. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu respirei fundo, caminhei até a porta e abri. Era o Maurício e a Karina do lado dele. Os dois com cara de quem estava com pressa. Quando ele me viu arrumado, ele sorriu. Bom dia, pai. Tá pronto? Eu não respondi. Só abri a porta completamente e fiz sinal para eles entrarem. Eles entraram. E na hora que viram a sala cheia de gente, pararam. A cara deles mudou na hora. Ficaram confusos, assustados. O que está acontecendo aqui? O Maurício perguntou, olhando para os lados. Eu fechei a porta atrás deles. E foi aí que eu falei, com voz firme, com voz clara, sem gritar. Tá acontecendo que eu não vou para lugar nenhum, Maurício. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. O Maurício me olhou como se tivesse visto um fantasma. A Karina deu um passo para trás. Pai, você tá falando? Ele gaguejou. Tô, eu disse. E eu tô ouvindo também. Eu sempre estive ouvindo. A cara dele ficou branca. Branca que nem papel. Como assim você sempre esteve ouvindo? Eu fingi, Maurício. Fingi ser surdo durante 8 meses, para descobrir quem você realmente é. E rapaz, eu descobri. A Karina puxou o braço dele. Maurício, vamos embora. Ele tá louco. Eu não tô louco, eu disse olhando direto para ela. Eu tô lúcido, mais lúcido do que nunca. E você vai ficar aí e vai ouvir tudo que eu tenho para dizer. O Maurício tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não, agora quem fala sou eu. Durante 8 meses eu fiquei quieto. Durante 8 meses eu ouvi vocês me chamarem de peso morto, de velho nojento, de parasita. Ouvi vocês planejando me jogar num asilo. Ouvi vocês planejando vender a minha casa. Ouvi vocês falando da minha falecida esposa como se ela fosse lixo. Ouvi tudo, Maurício. Tudo. Ele tentou falar de novo, mas a voz não saiu. A Karina estava tremendo do lado dele. E o pior, eu continuei. O pior não foi o que vocês disseram. Foi descobrir que o filho que eu criei, que eu sustentei, que eu paguei faculdade, que eu dei tudo, esse filho não me ama. Esse filho só estava esperando eu morrer para ficar com o que é meu. Pai, não é assim. Ele tentou. É sim, eu gritei. E foi a primeira vez que eu gritei. É exatamente assim. Você acha que eu não ouvi você falando com ela no telefone? Que a casa vale 350 mil? Que você ia vender e ficar com o dinheiro? Você acha que eu sou burro? Ele abriu a boca, mas não saiu nada. E tem mais, eu disse, pegando o pendrive que estava em cima da mesa. Eu gravei tudo. Cada conversa, cada palavra. Tá tudo aqui. E todo mundo aqui presente vai ouvir. A Karina tentou sair, mas o Dr. Hélio se levantou e ficou na frente da porta. Ninguém sai daqui até o vadinho terminar, ele disse com voz firme. Eu liguei o computador, coloquei o pendrive e apertei o play. E a voz do Maurício ecoou pela sala. Esse velho nojento ainda vai durar quanto tempo? Tô cansado de sustentar esse parasita. A cara dele ficou vermelha. Ele olhou para os lados, viu as pessoas olhando para ele com nojo, com desprezo. Eu apertei o play de novo. Outra gravação. A voz da Karina. Finalmente vamos nos livrar desse peso morto.
E a risada dele em seguida. Eu coloquei mais uma, e mais uma, e mais uma. Cada barbaridade, cada plano, cada humilhação, tudo. Quando terminou, a sala estava em silêncio absoluto. O Maurício estava com a cabeça baixa. A Karina estava chorando, mas não de tristeza. Era de raiva, de vergonha. Eu me levantei e fiquei de frente para ele. Você não vai me levar para lugar nenhum, Maurício. Você não vai tocar na minha casa. Você não vai tocar no meu dinheiro. E você não vai mais pisar aqui dentro. Ele levantou o rosto e me olhou. Pai, eu... Não me chama de pai. Eu disse com a voz tremendo. Você perdeu esse direito. Pai é quem cuida, quem ama, quem respeita. Você não é nada disso. Você é um estranho. Ele ficou me olhando sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Agora sai da minha casa, eu disse, e não volta nunca mais. Eles ficaram parados ali por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O Maurício com a cabeça baixa, sem coragem de me olhar nos olhos. A Karina enxugando as lágrimas de raiva, mordendo o lábio. Eu vi quando ela puxou o braço dele, tentando fazer ele sair dali. Mas ele não se mexeu. Ficou ali, parado, como se tivesse levado um soco no estômago. Maurício, vamos embora. Ela sussurrou com rispidez. Ele respirou fundo, levantou o rosto e me olhou. E pela primeira vez em anos, eu vi algo nos olhos dele. Não sei se era vergonha, se era medo ou se era raiva. Mas tinha algo. Pai, a gente pode conversar sobre isso? Ele disse com a voz tremendo. Conversar? Eu repeti, quase rindo de nervoso. Conversar o quê, Maurício? Você quer que eu acredite em mais alguma mentira sua? Não foi bem assim que... Não foi bem assim? Eu interrompi, apontando para o computador. Tá tudo gravado ali. A sua voz, a voz dela, os planos de vocês. Você quer que eu acredite no quê? Que eu ouvi errado? Ele abriu a boca, mas não conseguiu falar nada. A Karina já estava na porta, esperando ele. Maurício, vamos! Ela praticamente gritou. Mas antes dele sair, eu disse mais uma coisa. Uma coisa que eu precisava dizer. Sabe o que mais dói, Maurício? Não é nem o que você disse. É o que você não fez. Você nunca me defendeu. Nem uma vez. Quando ela falava mal de mim, quando ela me chamava de velho nojento, de peso morto, você ficava quieto. Você concordava. E isso, filho, isso não tem volta. Ele ficou me olhando por mais alguns segundos. Depois virou as costas e saiu. A Karina saiu antes dele, apressada, sem olhar para trás. A porta bateu e eles foram embora. Eu fiquei ali, de pé, no meio da sala, com as pernas tremendo. O seu Moacir veio até mim e me segurou pelo braço. Senta aqui, vadinho. Senta. Eu sentei. E foi só nessa hora que eu percebi que eu estava tremendo inteiro. Não era de medo. Era de alívio. De libertação. Eu tinha feito. Eu tinha confrontado eles. Eu tinha dito tudo o que precisava dizer. A dona Irene trouxe um copo d'água para mim. O Toninho ficou do meu lado, com a mão no meu ombro. A Vera, a advogada, se aproximou. Seu Osvaldo, ela disse com voz firme, o senhor fez a coisa certa. E só para garantir, o senhor precisa se proteger legalmente agora. Como assim? Eu perguntei. Eles podem tentar alguma coisa. Podem dizer que o senhor está senil, que não tem capacidade de tomar decisões. Podem tentar uma interdição. O senhor precisa de um documento que comprove que o senhor está lúcido e que a casa é sua. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ela tinha razão. E o que eu faço? Eu vou preparar uma declaração. Vou colocar todo mundo aqui como testemunha de que o senhor está plenamente consciente, de que foi enganado pelo filho e de que o senhor tem total capacidade de administrar seus bens. E se eles tentarem qualquer coisa, a gente tem as gravações. Eu agradeci. Agradeci a ela. Agradeci a todo mundo que estava ali. Sem essas pessoas, eu não sei se teria tido coragem de fazer o que fiz. Depois que todo mundo foi embora, eu fiquei sozinho na casa de novo. Mas dessa vez era diferente. Eu não me sentia mais traído. Eu não me sentia mais impotente. Eu tinha feito justiça. Do meu jeito. Sentei no sofá e olhei em volta. A casa estava do mesmo jeito. As fotos da Neuza na parede. Os móveis velhos. Tudo igual. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu tinha mudado. Peguei o caderno onde eu tinha anotado tudo durante aqueles 8 meses. Abri na primeira página e li de novo a primeira frase que eu tinha escrito.
Hoje meu filho me chamou de velho nojento. Fechei o caderno e guardei numa gaveta. Eu não precisava mais dele. Não precisava mais carregar aquilo. Nos dias seguintes, o Maurício não deu sinal de vida. Não ligou, não mandou mensagem, nada. Era como se ele tivesse sumido. E para ser sincero, eu não sentia falta. Eu tinha passado meses esperando ele vir me ver, esperando um carinho, uma palavra boa. Mas agora eu não queria mais nada dele. Uma semana depois, a Vera voltou na minha casa com uns papéis. Era a declaração que ela tinha prometido. Eu li tudo, assinei, e ela levou para registrar em cartório. Disse que agora eu estava protegido, que se o Maurício tentasse qualquer coisa, ele não ia conseguir. Eu respirei aliviado. Mas no fundo, eu sabia que ele não ia tentar nada. Ele sabia que tinha perdido. Sabia que eu tinha provas. E mais do que isso, sabia que ele tinha sido exposto. Que as pessoas sabiam quem ele realmente era. Mas a vida tinha uma surpresa guardada para mim. Uma surpresa que eu não esperava. 2 semanas depois do confronto, a campainha da minha casa tocou. Era tarde da noite, quase 9 horas. Eu estranhei. Não estava esperando ninguém. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era um menino. Um menino que eu reconheci na hora. Era o Gabriel, meu neto. O filho do Maurício. Ele tinha 16 anos agora, e eu quase não via ele. Desde pequeno, a Karina não deixava ele vir me visitar. Dizia que eu era má influência, que eu era velho demais para cuidar de criança. Mas ali estava ele, na minha porta, sozinho. Eu abri a porta. Gabriel? Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos de quem tinha chorado. Tava com uma mochila nas costas e uma cara de desespero. Vô, eu posso entrar? Claro, filho. Claro. Ele entrou e eu fechei a porta. Levei ele até a sala e fiz ele sentar. Ele largou a mochila no chão e ficou ali, de cabeça baixa, mexendo nos dedos. O que aconteceu, Gabriel? Tá tudo bem? Ele balançou a cabeça que não. E começou a chorar. Chorar de verdade. Soluçando. Eu sentei do lado dele e coloquei a mão no ombro dele. Calma, filho. Me conta o que tá acontecendo. Ele enxugou os olhos com a manga da camisa e me olhou. Vô, eu ouvi a gravação. Meu coração apertou. Como assim você ouviu a gravação? Meu pai deixou o pendrive em casa. Eu achei. E eu ouvi tudo, vô. Tudo que ele disse. Tudo que a minha mãe disse. Eu não acredito que eles fizeram isso com o senhor. Eu fiquei sem saber o que dizer. Ele tinha ouvido. Ele sabia de tudo. Gabriel, eu briguei com eles. Ele disse com a voz embargada. Eu gritei, eu xinguei, eu disse que eles eram uns monstros. E meu pai me bateu, vô. Ele nunca tinha feito isso, mas ele me bateu. Eu senti uma raiva subir. Uma raiva que eu não tinha sentido nem quando confrontei o Maurício. Ele te bateu? Bateu. E disse que eu não sabia de nada, que eu era uma criança, que eu não entendia as coisas. Mas eu entendo, vô. Eu entendo tudo. E eu não quero mais ficar lá. Eu não quero mais morar com eles. Ele olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas. Eu posso ficar aqui com o senhor? E naquela hora, rapaz, eu vi que a vida tinha me dado uma segunda chance. Uma chance de não ficar sozinho. Uma chance de ter alguém que realmente se importasse comigo. Eu puxei ele para um abraço e disse, pode, filho, pode ficar aqui o tempo que você quiser. Gabriel dormiu no meu quarto naquela noite. Eu dei a minha cama para ele e fui para o sofá. Mas eu não consegui dormir. Ficava pensando em tudo. No meu neto ali, fugido de casa, machucado. No Maurício, que tinha chegado ao ponto de bater no próprio filho. Em como as coisas tinham chegado naquele ponto. Mas no meio de toda aquela confusão, eu sentia uma coisa boa. Uma sensação de que eu não estava mais sozinho. De que tinha alguém ali que se importava comigo de verdade. No dia seguinte, acordei cedo e fiz café. Gabriel apareceu na cozinha com a cara amassada de sono, mas com um olhar diferente. Mais leve. Como se um peso tivesse saído das costas dele. Bom dia, vô. Bom dia, filho. Dormiu bem? Dormi. Fazia tempo que eu não dormia bem assim. Sentamos para tomar café juntos. E foi aí que eu reparei no roxo no rosto dele. Bem na maçã do rosto esquerdo. A marca da mão do Maurício. Eu senti o sangue ferver. Ele te bateu aí? Eu perguntei apontando para o rosto dele. Gabriel tocou no rosto e desviou o olhar. Foi. Mas tá tudo bem, vô. Já passou. Não passou, Gabriel. Isso não tá certo. Pai não bate em filho.
Não desse jeito. Ele ficou quieto, mexendo na xícara de café. Depois respirou fundo e me olhou. Vô, eu sempre soube que meus pais eram meio frios, sabe? Eles nunca foram muito carinhosos comigo. Mas eu achava que era normal, que toda a família era assim. Mas depois que eu ouvi aquelas gravações, eu entendi tudo. Eles não são frios só comigo. Eles são frios com todo mundo, inclusive com o senhor. Eu balancei a cabeça. É verdade, filho. Mas eu já fiz as pazes com isso. Já aceitei que meu filho é do jeito que ele é. E eu não posso mudar ele. Mas eu não consigo aceitar, vô, ele disse com a voz firme. Eu não consigo aceitar que eles fizeram aquilo com o senhor. O senhor que sempre foi bom, que sempre ajudou a gente. E eles te chamaram daqueles nomes horríveis. Planejaram te jogar num asilo. Isso é desumano. Eu coloquei a mão no ombro dele. Gabriel, você é novo ainda. Você tem a vida toda pela frente. Não deixa essa raiva tomar conta de você. Porque raiva só destrói a gente por dentro. Mas eu tenho direito de sentir raiva, vô. Tem. E você vai sentir por um tempo. Mas não deixa isso virar quem você é. Você não é igual a eles. Você tem coração. E isso é uma coisa rara. Ele sorriu de canto. Aquele sorriso triste de quem está tentando ser forte. Depois do café, eu sentei com ele para conversar sobre o que ia acontecer. Ele não podia simplesmente sumir de casa sem os pais saberem onde ele estava. Por mais que eu quisesse proteger ele, eu sabia que podia dar problema para mim e para ele. Gabriel, eu preciso ligar para o seu pai. Preciso avisar que você está aqui. Não, vô. Por favor, ele vai vir me buscar. E se vier, eu não deixo ele te levar à força. Mas ele precisa saber que você está bem. Que você está seguro. Gabriel pensou por um momento e concordou. Peguei o telefone e liguei para o Maurício. Ele atendeu no terceiro toque. Alô? Maurício, é o seu pai. Houve um silêncio. Um silêncio pesado. O que você quer? Ele perguntou com a voz seca. Eu quero te avisar que o Gabriel está aqui comigo. Ele chegou ontem à noite. Eu sei que ele está aí. Eu imaginei. E você não ia fazer nada? Não ia procurar ele? Ele que saiu de casa. Quando ele quiser voltar, ele sabe onde é. Eu não acreditei no que estava ouvindo. O filho dele tinha sumido, e ele estava pouco se importando. Maurício, ele é seu filho. Ele tem 16 anos. Você bateu nele. Eu corrigi ele. Ele me desrespeitou. Desrespeitou? Ele te confrontou porque você é um mentiroso. Porque você tentou me jogar num asilo. Porque você chamou o próprio pai de nojento. Eu não vou discutir isso com você de novo. Então não discute. Mas saiba que o Gabriel vai ficar aqui comigo até ele decidir o que quer fazer. Faça o que quiser. Mas quando ele precisar de alguma coisa, não vem me pedir. E ele desligou na minha cara. Eu fiquei olhando para o telefone, incrédulo. Como um pai podia ser tão frio assim com o próprio filho? Como ele não sentia nada? Gabriel estava na sala, ouvindo tudo. Quando eu voltei, ele me olhou. Ele não quer que eu volte, né? Eu não quis mentir. Ele disse que você pode ficar aqui. Gabriel deu um sorriso triste. Eu já sabia. Ele nunca ligou muito para mim mesmo. Eu sempre fui mais um peso para ele. Igual o senhor. Eu sentei do lado dele. Então a gente vai fazer o seguinte. Você vai ficar aqui comigo. Vai continuar estudando, vai continuar vivendo sua vida. E eu vou cuidar de você do jeito que um avô deveria cuidar. Ele me abraçou. E naquele abraço, eu senti algo que eu não sentia fazia muito tempo. Eu senti que eu tinha uma família de novo. Uma família de verdade. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Gabriel ia para a escola todo dia, voltava, almoçava comigo, fazia lição. À noite a gente jantava junto, assistia televisão, conversava. Coisas simples, mas que enchiam meu coração de alegria. Ele me ajudava nas tarefas da casa, ia no mercado comigo, me ensinava a mexer no celular, essas coisas que jovem sabe fazer. E eu, por minha vez, contava histórias para ele. Histórias da minha vida, da vida da avó dele, da época que eu tinha a oficina. Uma noite, enquanto a gente estava sentado na varanda tomando um suco, ele me perguntou: Vô, o senhor se arrepende de ter fingido ser surdo? Eu pensei por um momento. Não, eu não me arrependo, porque se eu não tivesse feito aquilo, eu nunca teria descoberto a verdade. E por mais dolorosa que tenha sido, era uma verdade que eu precisava saber. E o senhor ainda ama meu pai? Essa pergunta pegou no fundo. Eu respirei fundo antes de responder. Eu não sei, Gabriel.
Eu amei ele a vida inteira. Amei cada versão dele. O bebê, a criança, o adolescente, o homem. Mas o homem que ele se tornou, esse eu não conheço. E não sei se consigo amar alguém que eu não conheço. Gabriel ficou quieto, olhando para o céu. Eu também não sei se consigo amar ele. Ele disse baixinho. Você não precisa decidir isso agora. Você tem tempo. E independente do que você decidir, eu vou estar aqui. Ele sorriu e encostou a cabeça no meu ombro. E a gente ficou ali, em silêncio, só curtindo a companhia um do outro. Foi naquela noite que eu percebi que minha vingança não tinha sido só expor o Maurício. Minha vingança tinha sido continuar vivendo. Continuar sendo quem eu sempre fui. E encontrar felicidade de novo, mesmo depois de tanta dor. Mas a história ainda não tinha terminado. Porque uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Algo que ia mudar tudo de novo. A campainha tocou. Era meio-dia. Gabriel estava na escola. Eu fui atender, e quando abri a porta, tomei um susto. Era a Karina, sozinha, com uma cara de quem não tinha dormido há dias. Seu Osvaldo, ela disse com a voz trêmula. Eu preciso falar com o senhor. Eu fiquei parado na porta, olhando para ela. A Karina, a mesma mulher que tinha me chamado de peso morto. A mesma que tinha planejado me jogar num asilo. A mesma que tinha falado mal da Neuza. E agora ela estava ali, na minha porta, pedindo para falar comigo. Minha primeira vontade foi fechar a porta na cara dela, mandar ela embora. Mas alguma coisa me fez parar. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse só vontade de ouvir o que ela tinha para dizer. O que você quer, Karina? Ela olhou para os lados, como se tivesse com medo de alguém ver ela ali. Eu posso entrar? Por favor? Eu pensei por um segundo. Depois abri a porta e fiz sinal para ela entrar. Ela entrou devagar, como se tivesse com medo. Fechei a porta e fiquei de pé, de braços cruzados. Fala. Ela ficou mexendo na bolsa, nervosa. Depois respirou fundo e me olhou. Eu vim pedir desculpas. Eu quase ri. Quase. Desculpas? É, pelo que eu disse, pelo que eu fiz, pelo que a gente planejou. Eu errei. Errei feio. Eu continuei de braços cruzados, esperando ela continuar. Eu sei que desculpas não mudam nada, ela disse com a voz tremendo. Eu sei que o que eu fiz foi horrível, mas eu preciso que o senhor saiba que eu me arrependo. De verdade. E por que você se arrepende, Karina? Porque foi exposta? Porque todo mundo sabe agora quem você é? Ou porque você realmente sentiu que fez algo errado? Ela abaixou a cabeça. Eu não sei. Talvez seja um pouco dos dois. Mas tudo desmoronou depois daquele dia, seu Osvaldo. Tudo. Eu continuei em silêncio, esperando ela explicar. O Maurício mudou, ela disse. Depois que a gente saiu daqui naquele dia, ele ficou diferente. Ele não fala comigo direito. Mal olha para mim. É como se ele me culpasse por tudo. E ele tá errado? Ela levantou o rosto com os olhos marejados. Não, ele não tá errado. Foi ideia minha. Tudo foi ideia minha. O asilo, a venda da casa, tudo. Eu que coloquei essas coisas na cabeça dele. Eu que fiz ele virar contra o senhor. Eu senti uma fisgada no peito. Não era surpresa, mas doía ouvir aquilo. Por quê? Por que você fez isso? Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Porque eu sou gananciosa. Porque eu sempre quis mais. Mais dinheiro, mais conforto, mais de tudo. E quando eu vi que o senhor tinha essa casa, que tinha uma aposentadoria, eu pensei, por que deixar isso tudo com um velho que não vai viver muito tempo? E eu convenci o Maurício disso. Eu fiz ele acreditar que o senhor era um peso, que a gente precisava se livrar do senhor para viver melhor. Ela começou a chorar. Um choro de desespero. Mas eu estava errada. Eu estava tão errada. E agora eu perdi tudo. O Gabriel me odeia. O Maurício me odeia. Eu perdi minha família por causa da minha ganância. Eu respirei fundo. Parte de mim queria sentir pena dela. Mas a outra parte, a parte que tinha sofrido durante 8 meses, não conseguia. Karina, você não perdeu sua família por causa da sua ganância. Você perdeu porque vocês não tinham amor. Vocês tinham interesse. E interesse não sustenta nada. Ela soluçou mais alto. Eu sei disso agora. Mas é tarde demais. É tarde demais. Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos, esperando alguma coisa. Talvez perdão. Talvez uma palavra de conforto. Mas eu não tinha nada disso para dar para ela. O Gabriel tá bem? Ela perguntou. Tá.
Ele tá muito bem. Melhor do que estava com vocês. Ela mordeu o lábio, engolindo o choro. Ele me odeia. Ele não quer nem falar comigo. Eu tentei ligar, tentei mandar mensagem, mas ele não responde. E você esperava o quê? Que ele fosse te abraçar depois de descobrir quem você realmente é? Não, eu não esperava nada. Mas ele é meu filho, e eu sinto falta dele. Você deveria ter pensado nisso antes. Ela ficou quieta, olhando para o chão. Depois levantou, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, ela se virou para mim. Seu Osvaldo, o senhor não precisa me perdoar, e eu não espero que o senhor faça isso. Mas só quero que o senhor saiba que eu vou carregar essa culpa pro resto da vida, e que eu realmente sinto muito. Eu não disse nada. Só abri a porta e deixei ela sair. Quando a porta fechou, eu fiquei ali parado, pensando. Ela tinha vindo pedir desculpas. Tinha admitido tudo. Mas será que aquilo mudava alguma coisa? Será que eu devia perdoar? Eu não sabia. E naquele momento, eu não queria saber. À noite, quando Gabriel voltou da escola, eu contei para ele sobre a visita da Karina. Ele ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando eu terminei, ele balançou a cabeça. Ela veio pedir desculpas para se sentir melhor. Não por causa do senhor. Talvez, eu disse. Mas ela reconheceu que errou. E isso já é alguma coisa. O senhor vai perdoar ela? Não sei, Gabriel. Perdoar não é fácil. E eu não sei se eu quero perdoar. Ele concordou com a cabeça. Eu também não sei se eu quero. A gente ficou em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era o Maurício. Fazia quase um mês que a gente não conversava. Alô? Pai, sou eu. Meu coração deu um pulo, mas eu mantive a voz firme. O que você quer? Eu queria conversar com você, pessoalmente. Pode ser? Eu hesitei. Parte de mim não queria ver ele. Não queria ouvir mais desculpas, mais justificativas. Mas a outra parte, aquela parte que ainda lembrava do menino que ele foi um dia, queria dar uma chance. Pode, mas só você. A Karina não. Tá bom, eu vou aí amanhã. De manhã. Pode ser? Pode. E ele desligou. Naquela noite eu quase não dormi. Ficava pensando no que ele ia dizer. Será que ia pedir desculpas? Será que ia tentar se explicar? Ou será que ia tentar me convencer de que eu tinha entendido tudo errado? No dia seguinte, pontualmente às 9 da manhã, a campainha tocou. Gabriel tinha ido para a escola mais cedo. Então, eu estava sozinho. Fui até a porta e abri. Era o Maurício. Mas ele estava diferente. Mais magro, com olheiras, cabelo despenteado. Parecia que ele não estava dormindo direito. Oi, pai? Oi. Eu abri a porta e deixei ele entrar. A gente foi até a sala e sentou. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. Depois respirou fundo e me olhou. Pai, eu não vim aqui para pedir desculpas. Porque eu sei que desculpas não vão mudar nada. Eu vim aqui para falar a verdade. A verdade que eu nunca tive coragem de falar. Eu cruzei os braços e esperei. Eu sempre senti ciúmes do senhor, ele disse. Eu franzi a testa. Ciúmes? De mim? É. Ciúmes da relação que o senhor tinha com a mãe. Ciúmes do quanto ela te amava. Eu sempre me senti em segundo lugar. E quando ela morreu, eu senti raiva. Raiva de ter perdido ela. E de alguma forma, eu transferi essa raiva para o senhor. Eu fiquei sem palavras. E a Karina só piorou isso. Ela me convenceu de que o senhor era um problema. De que a gente precisava se livrar do senhor. E eu deixei. Eu deixei porque, no fundo, eu queria. Eu queria me livrar dessa raiva. Dessa culpa. Ele abaixou a cabeça. Mas eu não consegui, pai. A raiva continua aqui. A culpa continua aqui. E agora eu perdi tudo. Perdi você, perdi o Gabriel, perdi a mim mesmo. E pela primeira vez desde que eu me lembrava, o Maurício começou a chorar. Eu fiquei olhando para o Maurício chorar. Era estranho ver aquilo. Eu não lembrava da última vez que tinha visto meu filho chorar. Talvez quando ele era criança e caiu da bicicleta. Talvez no velório da mãe. Mas mesmo assim ele tinha segurado as lágrimas. Mas ali, naquela sala, ele estava desmoronando na minha frente. E eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria consolar ele. Era meu filho, afinal. Mas a outra parte, aquela que tinha sido ferida tão fundo, não conseguia se mexer. Maurício, eu disse com a voz calma, eu não sabia que você sentia isso.
Você nunca falou. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Eu nunca soube como falar. E com o tempo, isso foi virando raiva. E a raiva foi crescendo, crescendo, até que eu me transformei nisso. Nesse homem que eu me tornei. Nesse homem que o senhor não reconhece mais. E você reconhece você mesmo? Ele balançou a cabeça que não. Não, eu não me reconheço. Quando eu ouvi aquelas gravações de novo, quando eu vi a cara do Gabriel me olhando com nojo, eu percebi que eu tinha perdido tudo. E que a culpa era só minha. Eu respirei fundo. Não é só sua, Maurício. A Karina teve parte nisso também. Mas você deixou. Você escolheu acreditar nela. Escolheu me tratar daquele jeito. Eu sei. E eu não tenho desculpa. Eu não tenho perdão. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Por que você está me contando isso agora? Eu perguntei. Por que não contou antes? Porque eu estava com medo. Medo de ser vulnerável. Medo de admitir que eu estava errado. Mas agora eu não tenho mais nada a perder. Eu já perdi tudo. Você não perdeu tudo, Maurício. Você ainda pode consertar as coisas com o Gabriel. Ele ainda é seu filho. Ele balançou a cabeça. Ele não quer falar comigo. E eu não culpo ele. Eu bati nele, pai. Eu bati no meu próprio filho porque ele teve coragem de me confrontar. Que tipo de pai faz isso? Um pai que está perdido, eu disse. Um pai que não sabe mais quem é. Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos. E o senhor? O senhor me perdoa? Essa pergunta ficou no ar. Pesada. Difícil. Eu levantei e fui até a janela. Olhei lá para fora, para o quintal pequeno, para as plantas que a Neuza tinha plantado anos atrás e que eu ainda cuidava. Pensei nela, no que ela faria nessa situação. A Neuza sempre foi mais macia que eu. Ela sempre perdoava fácil, sempre via o lado bom das pessoas. Mas ela não estava mais aqui, e eu precisava decidir sozinho. Maurício, eu disse, ainda de costas. Perdoar não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Não é um botão que eu aperto e pronto, tá tudo esquecido. O que você fez, o que vocês fizeram, me machucou fundo, me fez questionar tudo, me fez sentir que eu tinha falhado como pai. Virei para olhar para ele. Mas eu não quero carregar raiva pro resto da minha vida. Eu não quero morrer amargo, remoendo isso. Então eu vou tentar perdoar. Mas isso vai levar tempo. E você vai ter que provar que mudou. Não com palavras, com ações. Ele concordou com a cabeça, com as lágrimas escorrendo de novo. Eu vou provar, pai. Eu juro que vou. E o Gabriel? Eu perguntei. O que você vai fazer com relação a ele? Eu quero pedir desculpas para ele. Mas ele não quer me ouvir. Então você espera. Você espera até ele estar pronto para ouvir. E quando esse dia chegar, você pede desculpas de verdade. Você reconhece seus erros. E você mostra para ele que você é capaz de mudar. Ele limpou o rosto e levantou. Obrigado, pai, por me ouvir, por não me expulsar daqui. Eu já te expulsei uma vez, Maurício. Não vou fazer de novo. Mas também não vou fingir que tá tudo bem. As coisas não estão bem e vão demorar para ficar. Eu sei. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, se virou para mim. Pai, o senhor foi um bom pai. Sempre foi. E se eu não reconheci isso antes, eu reconheço agora. E ele saiu. Quando a porta fechou, eu voltei para o sofá e sentei. Minha cabeça estava uma bagunça. Será que eu tinha feito certo em não mandar ele embora? Será que ele realmente ia mudar? Ou era só mais uma mentira? Eu não sabia. Mas eu tinha dado a ele a chance de provar. Naquela noite, quando Gabriel voltou, eu contei tudo para ele. Ele ouviu em silêncio, com o rosto fechado. Ele chorou? Gabriel perguntou, incrédulo. Chorou. E o senhor acreditou nele? Eu não sei se eu acredito, Gabriel. Mas eu dei a ele a chance de provar. Se ele vai aproveitar ou não, isso é com ele. Gabriel ficou pensativo. E se ele me procurar? O que eu faço? Você faz o que o seu coração mandar. Se você quiser ouvir ele, ouve. Se não quiser, não ouve. Ninguém pode te obrigar a perdoar ele. Ele concordou com a cabeça e ficou quieto por um tempo. Vô, o senhor acha que as pessoas podem mudar de verdade? Eu acho que sim, Gabriel. Mas só se elas realmente quiserem. E só se elas tiverem coragem de encarar quem elas são e lutar para ser diferente. E o meu pai tem essa coragem? Eu não sei. Mas eu espero que sim. Nos dias seguintes, o Maurício não deu mais sinal. Não ligou, não mandou mensagem,
Nada. E eu interpretei isso como respeito. Ele estava me dando espaço. Estava dando tempo para o Gabriel. Mas uma tarde, 2 semanas depois daquela conversa, algo aconteceu. Eu estava no quintal, regando as plantas, quando ouvi a campainha. Fui atender, e quando abri a porta, tomei um susto. Era o Maurício. Mas ele não estava sozinho. Ele estava com uma mulher que eu não conhecia. Ela era mais velha, devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos. Pai, o Maurício disse, essa é a doutora Renata. Ela é psicóloga. E eu comecei a fazer terapia. Eu fiquei olhando para ele, sem saber o que dizer. Eu sei que o senhor pediu ações, não palavras. Ele continuou. Então eu vim mostrar para o senhor que eu tô tentando. Eu tô tentando entender por que eu me tornei quem eu me tornei. E como eu posso mudar. A doutora Renata sorriu para mim. Seu Osvaldo, o Maurício me contou tudo. E ele me pediu para vir aqui com ele para comprovar que ele realmente está fazendo terapia. Que ele está levando isso a sério. Eu olhei para o Maurício. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi algo diferente nos olhos dele. Eu vi vontade. Vontade de verdade. Entra, eu disse. Os dois entraram e a gente sentou na sala. A doutora Renata explicou o processo. Falou sobre como a terapia estava ajudando o Maurício a lidar com as questões dele, com a raiva reprimida, com os traumas. E o Maurício? Ele ficou quieto a maior parte do tempo, só ouvindo. Mas de vez em quando ele me olhava, como se estivesse pedindo aprovação, como se estivesse querendo saber se eu estava orgulhoso dele. E eu estava. Não orgulhoso do que ele tinha feito, mas orgulhoso de que ele estava tentando, de que ele não tinha desistido de si mesmo. Quando eles foram embora, eu fiquei pensando, talvez ainda tivesse esperança, talvez ainda desse para consertar as coisas, não do jeito que era antes, mas de um jeito novo, de um jeito melhor. Mas a vida ainda tinha uma última surpresa guardada para mim, uma surpresa que ia colocar tudo à prova. A surpresa veio 3 semanas depois. Eu estava em casa com o Gabriel. A gente estava assistindo um jogo na televisão, quando a campainha tocou. Era sábado de manhã. Eu não estava esperando ninguém. Fui atender, e quando abri a porta, me deparei com o Maurício. Mas dessa vez, ele estava com uma caixa nas mãos. Uma caixa de papelão média, meio amassada. Oi, pai, eu posso entrar? Eu olhei para a caixa, depois para ele. Pode. Ele entrou, cumprimentou o Gabriel com um aceno tímido. Gabriel olhou para ele, mas não disse nada. Só acenou de volta. O Maurício colocou a caixa em cima da mesa da sala e respirou fundo. Pai, eu trouxe uma coisa. Uma coisa que eu deveria ter te dado faz muito tempo. Eu olhei para a caixa. O que é isso? Abre. Eu me aproximei e abri a caixa. E quando vi o que tinha dentro, meu coração apertou. Eram fotos. Dezenas de fotos. Fotos antigas, de quando o Maurício era criança. Fotos dele comigo. Dele com a Neuza. Fotos da oficina, da nossa casa antiga, de aniversários, de natais. Tinha até uns desenhos que ele tinha feito quando era pequeno. Tinha uma cartinha que ele escreveu para mim no Dia dos Pais, quando tinha uns 7 anos. Eu peguei a cartinha com as mãos tremendo e li: Pai, você é o melhor pai do mundo. Obrigado por trabalhar tanto para mim. Eu te amo. Maurício. Eu senti as lágrimas virem. Não consegui segurar. De onde você tirou isso? Eu perguntei com a voz embargada. Estava guardado lá em casa, na garagem, em caixas que eu nunca abri depois que a gente mudou de apartamento. Eu achei isso tudo semana passada. E quando eu vi essas fotos, essas cartas, eu lembrei de quem eu era, de quem você era para mim. Ele se aproximou de mim. Pai, eu passei tanto tempo com raiva, tanto tempo me afastando que eu esqueci. Esqueci de tudo que o Senhor fez por mim. Esqueci do amor que o Senhor sempre me deu. E quando eu vi essas fotos, eu chorei. Chorei a noite inteira. Eu olhei para ele, com as lágrimas escorrendo. Por que você guardou isso tudo e nunca me mostrou? Porque eu era um covarde. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de olhar para o passado e ver o quanto eu tinha mudado. O quanto eu tinha me transformado em alguém que eu não queria ser. Gabriel se levantou do sofá e veio até a mesa. Ele pegou uma das fotos. Era uma foto do Maurício pequeno, no colo dele quando era bebê, com um sorriso enorme no rosto. Esse é você, pai? Gabriel perguntou olhando para a foto.
O Maurício concordou com a cabeça. Eu devia ter uns 6 anos nessa foto. Você tá sorrindo, Gabriel disse com a voz baixa. Tava. Eu era feliz. Gabriel olhou para ele. E agora? O Maurício engoliu seco. Agora eu tô tentando ser feliz de novo. Tô tentando ser a pessoa que eu era. A pessoa que o vovô me ensinou a ser. Gabriel ficou olhando para ele por um tempo. Depois colocou a foto de volta na caixa. Pai, você me bateu. O Maurício fechou os olhos, como se aquela frase tivesse doído. Eu sei. E eu nunca vou me perdoar por isso. Foi o pior erro da minha vida. E se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria, só para desfazer aquilo. Mas você não pode voltar, Gabriel disse com a voz firme. O que tá feito, tá feito. Eu sei, mas eu posso tentar ser melhor daqui para frente. Posso tentar ser o pai que você merece, mesmo que você não more mais comigo, mesmo que você não me perdoe. Gabriel ficou quieto. Eu via que ele estava lutando internamente, lutando entre a raiva e o amor, entre a mágoa e a vontade de acreditar. Eu não sei se eu consigo te perdoar agora, Gabriel disse, mas eu quero tentar. Um dia, o Maurício soltou um suspiro de alívio e sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Obrigado, filho. É tudo que eu preciso ouvir. Eles se olharam por mais alguns segundos. Depois Gabriel voltou para o sofá. Não tinha sido um abraço. Não tinha sido um pedido de perdão completo, mas tinha sido um começo. E às vezes, o começo é tudo que a gente precisa. O Maurício se virou para mim. Pai, eu sei que eu não mereço, mas o senhor aceita almoçar comigo e com o Gabriel hoje? Eu quero levar vocês num restaurante. Quero passar um tempo com vocês. De verdade. Eu olhei para o Gabriel. Ele deu de ombros, como se dissesse, você decide. Eu olhei para o Maurício e vi nele algo que eu não via há anos. Vi o menino que ele foi. O menino que escreveu aquela cartinha. O menino que me amava. Tá bom, eu disse. A gente aceita. E a gente foi. Almoçamos num restaurante simples, mas gostoso. A conversa foi difícil no começo, cheia de silêncios estranhos, mas aos poucos foi fluindo. O Maurício contou sobre a terapia, sobre as coisas que ele estava descobrindo sobre si mesmo. Gabriel falou sobre a escola, sobre os amigos. E eu só fiquei ali, observando. Observando meu filho tentando se reconectar com o filho dele. Observando uma família quebrada tentando se reconstruir. Não ia ser fácil. Eu sabia disso. Tinha muita mágoa ainda. Muita coisa para ser resolvida. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia esperança. Quando voltamos para casa, o Maurício se despediu na porta. Pai, obrigado. Por hoje. Por tudo. Não me agradeça ainda, Maurício. Você ainda tem um longo caminho pela frente. Eu sei, mas eu vou percorrer ele. Eu prometo. Ele olhou para o Gabriel. Filho, eu te amo. Mesmo que você não acredite agora, eu te amo. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Gabriel não respondeu, mas ele acenou. E isso já era alguma coisa. Depois que o Maurício foi embora, eu e Gabriel ficamos na varanda, tomando um suco. O sol estava se pondo, e o céu estava todo laranja e rosa. Lindo. Vô, Gabriel disse. O senhor acha que as coisas vão ficar bem? Eu pensei antes de responder. Eu não sei, Gabriel. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. E às vezes, é só isso que importa. Não é o destino. É o caminho. Ele sorriu. O senhor é sábio. Não sou não. Só sou velho. A gente riu. E ficou ali, curtindo o silêncio. O silêncio bom. O silêncio de quem tem paz. Hoje, 4 meses depois de tudo que aconteceu, as coisas não são perfeitas. O Maurício continua em terapia. Continua tentando. Ele vem me visitar uma vez por semana. Às vezes traz almoço. Às vezes a gente só conversa. O Gabriel ainda mora comigo. Ainda não quis voltar para a casa dos pais. E eu não forço. Quando ele estiver pronto, ele volta. Se é que ele quer voltar. A Karina? Ela sumiu. Ouvi dizer que ela pediu a separação. Que ela foi morar com a família dela em outro estado. E eu não sinto nada por isso. Nem raiva, nem pena. Nada. E eu tô bem. Tô em paz. Fingi ser surdo por 8 meses para descobrir a verdade. E a verdade doeu. Doeu muito, mas no final, ela me libertou. Me libertou da ilusão de que eu tinha uma família perfeita e me deu a chance de construir uma família de verdade. Uma família baseada em honestidade, em respeito, em amor real. Se eu faria tudo de novo? Sim, faria.
Porque às vezes a gente precisa passar pelo fogo para renascer das cinzas. E eu renasci. Se você que está ouvindo essa história já passou por algo parecido, se já sentiu que estava sendo usado, desprezado, jogado de lado, não fica quieto. Não aceita isso calado. Luta. Luta pela sua dignidade. Luta pelo seu valor. Porque você não é um peso. Você não é descartável. Você é importante. E se você é filho, se você tem pai ou mãe vivos, não espera eles morrerem para valorizar. Não espera ser tarde demais. Liga para eles. Visita eles. Abraça eles. Porque um dia eles não vão mais estar aqui. E aí você vai carregar o arrependimento para o resto da vida. Comenta aí embaixo a cidade que você está nos ouvindo. E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque a gente nunca sabe quem está passando por isso em silêncio. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Osvaldo. E essa foi a minha história.